E aí, pessoal, tudo bem? Bom, gente, eu não vou me demorar muito não, eu queria fazer uma alusão aqui, muito especial aqui, meus pêsames para o meu grande amigo, deputado Major Vitor Hugo, pelo seu pai, né, o senhor Antônio Lázaro, que faleceu no dia de ontem, né, e o Vitor tá, eu estou de preto hoje também, em homenagem a isso, tá? Eu não falei no meu vídeo de mais cedo, mas é a realidade. E mostrar para vocês também na continuidade, então, Vitor, fica aqui minhas condolências, né, meus pêsames aí para a família e para os amigos, e força, muita força nessa hora, que Deus esteja com você. E aqui para nós, aqui também, eu queria colocar o vídeo do PL 2630, o compacto, que esse compacto vai mostrar para vocês o antes, né, quando começou a sessão o senador queria aprovar na marra, de qualquer jeito, e depois, no final, ele falando, né, que não tem jeito mesmo, então eu cortei até um pouco, ele falou pra caramba, e muita gente também falou pra caramba, então uma coisa que era mais de 2 horas, eu consegui condensar em 44 minutos, 45, se não me engano, por aí, mas de qualquer forma, fica aqui essa gravação para vocês verem a importância de que o Senado Federal ele não é comandado pelo Davi Alcolumbre, ele não é comandado pelo senador Davi Alcolumbre, ele coordena, ele não manda no Senado, tá certo? Então, se os senadores, quando eles querem alguma coisa, quando eles acham que alguma coisa pode prejudicar eles, inclusive é o caso dessa lei da fake news, porque daqui a pouco as pessoas são consideradas fake news porque eu estou falando aquilo que as pessoas que decidem o que é fake news é, tá certo? O que está acontecendo com esse processo do ministro Alexandre de Mello, Alexandre de Moraes, desculpa, Alexandre de Moraes, que eu estou misturando os dois ministros, mas o Alexandre de Moraes. De qualquer forma, gente, fica aí esse registro meu. Vamos ao vídeo. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As mãos serão baixadas e, nesse momento, serão iniciadas novas inscrições. A presente sessão deliberativa remota, convocada nos termos do ato da Comissão Diretora número 7 de 2020, que instituiu o sistema de deliberação remota do Senado Federal, é destinada à deliberação da seguinte pauta: projeto de lei número 2630 de 2020, do senador Alessandro Vieira. As matérias foram disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia da sessão de hoje. Perante a mesa foram apresentadas as emendas de número 1 a número 152, que já foram disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. As emendas de número 5, 61, 147, 148 e 150 foram retiradas pelos autores. Nos termos do artigo 48, parágrafo 1º do Regimento Interno, a Presidência determina a tramitação conjunta desta matéria com o projeto de lei número 2.922 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, por tratarem de tema correlato. Peço atenção do plenário. Requerimentos de adiamento. Foram apresentados os requerimentos de número 1030, 1078, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085 e 1115, dos senadores Álvaro Dias, Roberto Rocha, Major Olímpio, Marcos Duval, Soraya Tronic, Zequinha Marinho, José Serra e Espiridião Amin, solicitando o adiamento da discussão da matéria. A presidência informa ao plenário que recebeu, como fiz a leitura, vários requerimentos para o adiamento da discussão do item 2 da pauta, relatado pelo nobre senador Ângelo Coronel, dos quais o primeiro, que foi recepcionado pela Secretaria-Geral, foi o de autoria do líder do Podemos, Álvaro Dias. Todos os requerimentos fundamentalmente pedem mais tempo para a discussão da matéria. Ocorre que o projeto de lei número 2630 de 2020,
está sendo debatido no plenário do Senado Federal há várias semanas. Chegou, inclusive, a estar pautado e foi retirado por esta presidência da pauta justamente para permitir ainda uma ampla e discussão maior da matéria. Diversos senadores tiveram acesso, inclusive à evolução do texto do relator da matéria, senador Ângelo Coronel, que trabalhou incansavelmente em dezenas de reuniões, buscando aperfeiçoar o texto e atender às sugestões e manifestações dos senadores. No entanto, continuar adiando a apreciação desse importante projeto é continuar vendo milhões de brasileiros agredidos todos os dias nas redes sociais, sem o Senado Federal agir. É prolongar o trabalho do relator, que tem o direito de entregar seu relatório e vê-lo votado, se para ganhar ou para perder. O fato de termos diversos substitutivos, cuja preferência inicial é para o texto do relator, apenas demonstra como o debate é muito importante, é muito relevante, interessa ao Brasil e interessa aos senadores da República. A inclusão da matéria na pauta foi previamente discutida. Foram cumpridas todas as demais formalidades regimentais para a sua deliberação, não havendo, portanto, óbices à sua apreciação na sessão de hoje. Os senadores se prepararam e todos têm a sua opinião sobre o tema, favorável ou contrária. Desperdiçarmos hoje este acúmulo de discussão seria contraproducente e daria um sinal errado, como se o tema não fosse importante para os milhões de brasileiros e para o Senado da República. O tema das fake news diversas vezes mereceu debate aqui neste plenário e também no plenário físico do Senado Federal e ocupou várias horas de trabalho da comissão mista presidida pelo nobre relator da matéria, senador Ângelo Coronel. Apesar dessas considerações, esta presidência é sensível à demanda dos senadores que solicitam e que gostariam de debater um pouco mais o tema antes de iniciarmos a votação. O ato da Comissão Diretora número 7 de 2020 prevê que as matérias pautadas em sessões remotas serão apreciadas no rito regimentalmente previsto para os projetos de urgência. O regimento prevê, em seu artigo 14, inciso 4, que as matérias em rito de urgência serão debatidas por 5 senadores favoráveis e 5 senadores contrários. E é por isso que a cada matéria, após ouvir os líderes, a mesa dá a palavra para os 10 oradores inscritos. Em atenção e em respeito ao pleito legítimo de vários senadores que fizeram a manifestação de adiamento da votação, entre eles os que citei ainda há pouco, decido que esta presidência, para promover um amplo debate e a votação da matéria, vai dobrar o número de oradores favoráveis e contrários. Portanto, eu vou recolher a inscrição de 10 senadores que terão 30 minutos para fazer a sua manifestação favorável ao substitutivo e 10 senadores contrários ao substitutivo. Para isso, pedimos que se inscrevam no chat da sessão se pretendem usar da palavra contra ou a favor, que tem preferência regimental, que é o do relator Ângelo Coronel. Ainda mais, não custa lembrar que, ao longo da discussão dessa matéria, o senador Ângelo Coronel apresentou vários substitutivos, todos no intuito de aperfeiçoar o projeto, de ouvir as manifestações, de aprimorá-lo, de, com a contribuição, acrescer ao seu relatório com as manifestações que já foram promovidas por vários senadores aqui no plenário na sessão de hoje. Assim, teremos a oportunidade
de termos o dobro do tempo regimental para o último debate da matéria antes da votação que se dará no dia de hoje. Gostaria de conceder para o primeiro senador que apresentou o primeiro requerimento para adiamento de votação, para que ele possa fazer a sua manifestação, o líder do Podemos, senador Álvaro Dias. Tem a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo de liderança. Muito obrigado, presidente, pela concessão democrática desse espaço. Todos nós queremos votar essa matéria. Todos consideramos da maior importância oferecermos à sociedade uma legislação competente a respeito desse tema. Certamente não há nenhum senador que concorde com crime cibernético, com robôs exercendo influência, com o financiamento de robôs, com fake news, com provedores na Índia, na Rússia, nos Estados Unidos, despejando mal. E, por isso, o espaço adequado para um debate qualificado tecnicamente, um debate de profundidade sobre conteúdo, sobre conceito e sobre juridicidade, é, sem dúvida, a Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, certamente, muito breve, nós voltaremos a Brasília para uma atuação presencial. Nós não vamos desperdiçar o esforço empreendido até aqui, a valorosa contribuição desse extraordinário senador Alessandro Vieira, competente, corajoso, dedicado. A colaboração extraordinária do relator, o senador Ângelo Coronel, que vem presidindo a CPMI Fake News também com muita coragem e certamente, na conclusão dos trabalhos da sua CPI, apresentará sugestões fundamentais, novos elementos para o aprimoramento desta legislação. É por essa razão, senhor presidente, que nós estamos, não apenas em nosso nome, mas em nome de vários senadores do nosso partido, que inclusive já se manifestaram a respeito. 15 segundos. E, sobretudo, em nome de entidades, instituições, cidadãos. Hoje mesmo recebemos um manifesto alentado, com a participação intensa de instituições da maior respeitabilidade, pedindo o adiamento desta votação. Esse é o nosso apelo. Nós votaremos favoravelmente a uma proposta que seja elaborada com esse cuidado, no tempo adequado, e certamente votaremos favoravelmente quando a oportunidade surgir. Hoje, sinceramente, presidente, eu não tenho condições de votar essa matéria. Essa é a nossa palavra, é o nosso apelo, é o nosso desejo, enfim, respeitaremos a posição dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Esclareço ao plenário que o senador Álvaro Dias fez a manifestação em nome de todos os autores dos requerimentos que solicitaram o adiamento da votação, que foi indeferido por esta presidência. Vou iniciar agora a lista de oradores, 10 favoráveis e 10 contrários, alternando um favorável com um contrário. Para falar a favor do projeto, conceda a palavra ao senador Humberto Costa. Conceda a palavra ao senador Humberto Costa para falar favorável ao projeto. Senador Humberto Costa se encontra? Concedo a palavra para falar a favor do projeto ao senador Everton. Senhor presidente, é um tema que quero cumprimentar aqui a coragem, a altivez do senador Alessandro Vieira de tratar. Toda a minha solidariedade a todas as ofensas que Vossa Excelência, as ameaças que tiveram durante todo esse processo. Portanto, todos aqui são unânimes em discutir que é preciso combater a fake news, é preciso combater esse mundo oculto. Agora, a divergência é a questão temporal.
Alguns acham que é no plenário, outros acham que é no momento de discutir mais em comissões. Eu acredito que nós já avançamos e muito e precisamos votar no Senado, porque ainda vai para a Câmara dos Deputados, lá vai ter também um amplo debate que já vem dentro da CPI, em vários outros espaços democráticos, e depois, caso tenha mudança, ainda vai voltar para o Senado. Ou seja, tem muito tempo e vai ter muito debate pela frente. O que nós não podemos é nos acovardar e fechar simplesmente para os olhos para uma realidade que já está imposta e que atinge a honra de milhares e milhares de pessoas, cidadãos de bem, que não sabem o que fazer, porque nós nunca tivemos a atitude de legislar sobre o tema. Muito obrigado, líder Everton. Como nós vamos ter 20 senadores inscritos, eu peço aos senadores que se atenham ao seu tempo. Para falar contrário à matéria, conceda a palavra ao senador Major Olímpio. Líder Major Olímpio, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu estava aqui o tempo todo em uma dificuldade nas sessões remotas que eu apresentei. Além do requerimento de retirada de pauta, como Vossa Excelência disse, eu apresentei uma questão de ordem e, regimentalmente, ela tem prioridades. E eu apresentei, com base, senhor presidente, no artigo 154, parágrafo 7º, no artigo 153, artigo 403, artigo 412, artigo 3º do Regimento Interno do Senado, bem como os artigos 3º, 5º e 6º, e o ato da mesa número 7, senhor presidente. E o Ângelo Coronel, que é o relator, eu duvido que em uma hora qualquer dos senadores conheça esses conteúdos desse último relatório. Nós vamos votar com o fígado e não com a razão. O Senado não tem feito isso. Assim como Vossa Excelência é uma das maiores vítimas no Brasil de fake news, eu sou hoje do estado de São Paulo porque eu não bato palma para louco dançar. Votar no escuro sem conhecer um projeto dessa magnitude. Por isso que eu encareço a Vossa Excelência que, nos termos da questão de ordem respondida ontem pela presidência, seja submetida ao plenário de ofício a decisão de manter a pauta deliberada na data de hoje. Esse projeto que nós não conhecemos hoje, que a presidente tome as medidas regimentares necessárias para garantir o tema amplamente ser debatido, para se colocar essa matéria em pauta. O relatório último, agora 1 hora, tem 70 páginas. Então, eu encareço, pelo amor de Deus, senhor presidente, vamos amadurecer isso, não vamos votar com o fígado, vamos votar com a razão. Se for votar hoje, o meu voto, o voto da Soraya, do PSL, vai ser contra o projeto. Para votar a favor, para falar a favor do projeto, conceda a palavra ao senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu entendo, senhor presidente. Em primeiro lugar, nós tivemos muito tempo para acompanhar todo o desenrolar do trabalho que vem sendo feito pelo senador Ângelo Coronel. É que eu entendo que nós devemos votar. Todo mundo sabe o que é isso, todo mundo sabe o que está por trás disso e todo mundo sabe quem não quer que essa situação seja modificada. Por essa razão, eu sou defensor, não somente do projeto, mas de que nós possamos votar já hoje esse projeto. Porque se adiarmos para daqui para terça-feira, outro dia, não vai fazer muita diferença. Nós não vamos esperar o retorno do funcionamento real, presencial do Senado para decidir várias coisas importantes, inclusive essa, porque essa efetivamente é emergencial. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Humberto. Para falar contra o projeto, conceda a palavra à senadora Daniela Ribeiro. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e a todos os senadores e senadoras, eu gostaria de, na minha intervenção, lembrar, depois da fala do senador Humberto, que eu sou uma daquelas que tenho, assim como muitos políticos, mas não só políticos, porque não são só os políticos que têm histórias sobre fake news, né, mas eu sou uma daquelas que já fui atacada por fake news, mas sabemos que tantos comerciários, tantas pessoas, né, que vivenciam situações como essa, lamentavelmente, a ciência e a tecnologia vieram para trazer o bem, mas pessoas usam para o mal. Eu participei de várias audiências públicas, mesmo nesse âmbito de remoto,
onde a sociedade participou também com relação às eleições. E eu acho que, inclusive, o senador Alessandro colocou-se à disposição para que isso fosse feito nos próximos dias. Acho que falta mais debate. Essa votação sendo hoje, e o meu voto será não, porque eu acho que ele está sendo apressado, porque o relatório chegou quase agora e a sociedade não tem participado. É um tema extremamente delicado. Eu tenho conversado com pessoas que conhecem bem a questão de crimes cibernéticos. Acho que todos nós queremos a mesma coisa, mas eu acho que na pressa a gente pode pecar justamente por essa pressa. Então, por isso, eu prefiro ficar nesse sentido com o cuidado maior de um segundo momento. Esse é o meu posicionamento pessoal no que diz respeito à questão de se for votar hoje, votarei não, meu voto será não. Mas, em nome do partido, o partido pede o adiamento desse projeto, senhor presidente. Esse é o nosso posicionamento. Só para lembrar os senadores que nós estamos em processo de manifestação contrárias e a favor da matéria, porque nós vamos deliberar a matéria na sessão de hoje. Isso já foi indeferido, os requerimentos de adiamento e de suspensão da votação. Para falar a favor, o terceiro inscrito, senador Paulo Paim. Mas vamos agora ao tema. Cumprimento o senador Alessandro Vieira, autor do PL 2630 sobre fake news, e o grande senador, também relator, Ângelo Coronel. Liberdade de expressão e de manifestação não tem nada a ver com fake news. Voto com tranquilidade com o autor, trabalho exaustivo, senador Alessandro Vieira, e o relator, senador Ângelo Coronel. Parabéns a ambos. Parabéns, presidente Davi, por ter colocado com coragem essa matéria em votação. Obrigado a todos. Obrigado, senador Paim. Terceiro senador inscrito para a sua manifestação contrária à matéria, conceda a palavra ao líder Isalci Lucas. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, dizer que o PSDB fez o posicionamento pela retirada do projeto hoje, tendo em vista o relatório de 78 páginas que foi entregue agora, há poucos minutos, horas. Então, é difícil um tema tão complexo a gente poder realmente avaliar este relatório nesse curto espaço de tempo. Nós debatemos muito o marco regulatório da internet e nós não podemos correr o risco de prejudicar a liberdade de expressão nesse momento. Então, o PSDB vai votar contra essa matéria, né, no dia de hoje. Para falar favoravelmente ao projeto, quarto senador inscrito, senador Telmário Mota. Senhor presidente, eu entendo que esse projeto ele está mais do que amadurecido para ser votado. Esse país não pode ser um país sem lei. Esse país não pode ser um país sem porteira para os bandidos. 15 segundos. Nós temos a obrigação, senhor presidente, de botar um freio nisso. Essa hora é oportuna. Esse projeto está amadurecido, senhor presidente. Eu faço um apelo aos senadores, às pessoas de bens. Chega de protelar para cumprir com o nosso papel. Vamos ter coragem, para botar um freio, para dizer não aos bandidos que estão usando as redes sociais. Gostaria, diante de passar a palavra ao próximo senador inscrito para falar contrário ao projeto, que é o senador Zequinha Marinho, de informar que o substitutivo apresentado pelo senador Ângelo Coronel foi apresentado 16 horas e 39 minutos. Portanto, nós estamos a 18 horas e 57 minutos. 2 horas e 11 minutos apresentado e disponibilizado para os senadores. Conceda a palavra ao senador Zequinha Marinho. Senador Zequinha está ausente, vou passar para o próximo inscrito contrário ao projeto. Conceda a palavra ao senador Espiridião Amin. Presidente, eu ainda estou inscrito para uma questão de ordem que não me foi dada e estou inscrito também ordinariamente, ou seja, na lista da mão levantada. Quero falar sobre o projeto, mas na condição de quem apresentou como um remédio para evitar o mal maior que significa, entre outras coisas,
criar um conselho de regulação, que é o sucessor da ideia primitiva de dar ao provedor o poder de classificar conteúdo, liberdade de expressão, neutralidade da rede, identificação e responsabilização pelo judiciário, e só pelo judiciário, não por departamentos de censura travestidos, num conselho que daqui a pouco, se existisse, se instalaria para dizer o que é bom e o que é mal. Eu não posso, com o maior respeito que tenho a Alessandro Vieira, já declarei antes, tenho sido seu eleitor de cabresto, nas suas boas iniciativas, com a minha admiração ao senador Ângelo Coronel. Mas esta tramitação é uma tramitação desastrosa. Por isto, secundando as palavras da minha querida amiga Daniela Ribeiro, que falou pela bancada, votaremos contra se isto for inevitável. Ou seja, se houver votação, se os requerimentos não forem aceitos e não forem colocados em votação, o meu voto será contra o 2630. Para falar favoravelmente ao projeto, conceda a palavra ao senador Alessandro Vieira. Senador Davi, eu gostaria de fazer a inversão com a senadora Simone Tebet, me parece que tem uma audiência agora nesse momento e quer fazer uso da palavra. Eu falo logo em seguida. Ok, então eu vou fazer a inversão, ela está escrita, está na ordem. Vou conceder a palavra para falar favoravelmente ao projeto à senadora Simone Tebet. Senadora Simone está sem som. Agora. Agora consegue me escutar, presidente? Sim, perfeitamente. Obrigada. Obrigada a Vossa Excelência, obrigada, senador Alessandro Vieira. É óbvio que um projeto dessa envergadura não teria como não trazer grandes embates para esta casa. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós temos uma unanimidade. Acho que os 81 senadores podem dizer que entre a luz da verdade e a escuridão das fake news, nós todos ficamos com a luz da verdade. É isso que está em jogo neste momento. Parece para alguns que esse projeto significa um assodamento, que não passou pelas audiências, mas o tempo urge. Nós estamos num momento de excepcionalidade no país. O que me preocupa, e eu tive o cuidado de analisar o primeiro projeto, não votaria favorável ao projeto na forma apresentado pelo autor, nem na forma do primeiro e segundo substitutivos apresentados pelo relator. Acontece, senhoras e senhores, que o que nós temos aqui é uma urgência. Nós estamos diante de fake news que, num momento de pandemia, está disseminando inverdades com discursos totalmente equivocados, fazendo, inclusive, pessoas correrem risco de vida por conta do coronavírus. Eu sei que não é isso que está em jogo, todos concordam com isso, que não concordam em relação ao tempo, mas eu repito, se nós deixarmos para depois, esse projeto, lembrando, ele ainda vai para a Câmara, ele vai sofrer adequações, vai ter mais de mês para ser debatido lá, 20 dias, para termos audiências públicas lá, e depois nós teremos a palavra final, ponto. O projeto é o ideal? Não. Mas mesmo se fosse plenário presencial, nós teríamos um projeto ideal? Não. O que nós precisamos é dar um pequeno passo, ou um grande passo. Entre voar, que nós não sabemos ainda, e dar o primeiro passo, ou um passo largo, vamos aqui caminhar nesse projeto e depois, como casa revisora, fazer as adequações necessárias. Para falar contrário o projeto, conceda a palavra ao senador Fernando Bezerra. Presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, destacar o espírito de colaboração, de abertura, para que o relatório pudesse ter sido construído a muitas mãos. E uma legislação mal feita, uma legislação que não esteja atenta a essas particularidades, poderá nos retirar ou nos impedir de ingressar nesses novos ciclos de desenvolvimento tecnológico que o mundo experimenta. Por isso, eu queria, em primeiro lugar, trazer essa apreciação, pedir a reflexão para dizer que compactuo
com as colocações feitas pelos senadores Álvaro Dias, Esperidião Amin, Daniela Ribeiro, que me precederam, pedindo uma sensibilidade da parte do presidente do Senado Federal para que a gente pudesse ter um pouco mais de tempo. Eu sei que a decisão está tomada, mas houve uma sugestão, senhor presidente, daqui a matéria pudesse ser apreciada na próxima semana. Eu até vou explicar a Vossa Excelência por quê. Porque o senador Ângelo Coronel e o senador Alessandro Vieira, quando a última versão saiu, nós encaminhamos para ele algumas observações que foram feitas pela assessoria da liderança do governo na casa sobre alguns pontos que precisariam de uma nova leitura, de uma nova reflexão. E eu recebi da parte do senador Alessandro Vieira, da parte do senador Ângelo Coronel, de que muitos dos pontos que levantei estavam sendo corrigidos e adaptados pelo senador Ângelo Coronel. Então, me parece que, embora todos os pontos não tenham sido vencidos, que se nós tivéssemos um pouco mais de tempo, a gente poderia chegar num texto 15 melhor. segundos. Nós não precisamos dessa pressa para mandar o texto para a Câmara. Vossa Excelência poderia pautar essa matéria para a próxima semana, terça-feira, o único assunto da pauta, e nós chegaríamos a um texto que pudesse, de fato, representar o sentimento do plenário inteiro. Por isso, eu vou me posicionar contra a votação do projeto no dia de hoje, senhor presidente. Próximo senador inscrito para falar a favor do projeto, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Agradeço especialmente ao senador Ângelo Coronel pela disponibilidade em fazer um trabalho de muita atenção, de muita escuta, uma enorme paciência para tentar compor os variados interesses. Essa não é uma matéria fácil, essa é uma matéria de altíssima complexidade, mas que já vem sendo tratada nesta casa há bastante tempo. Então, é nesse sentido, mais do que qualquer coisa, agradecimento e parabenizar Ângelo Coronel pelo esforço imenso de composição que vem fazendo. As diversas lideranças que participaram dessa construção e que eu espero possa culminar na aprovação desse projeto e na sua tramitação legítima. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas. Obrigado, senador Alessandro. Próximo senador para falar contrário ao projeto, senador Carlos Viana. Presidente Davi, meu boa noite a você, a todos os companheiros do Senado. Uma alegria poder participar do debate. Eu quero dizer que, em primeiro momento, eu não sou contra o projeto, contra o anonimato e, principalmente, contra a nós responsabilizarmos aqueles que utilizam de notícias falsas para enganar as pessoas e, naturalmente, atingir a honra de quem quer que seja e, principalmente, ter um objetivo adquirido, vencido, obtido de uma forma irregular, de uma forma ilegal. Mas nós não estamos tratando aqui apenas do anonimato. Nós estamos tratando de um projeto de lei importantíssimo para o país, mas que tem quase 80 páginas de um relatório que foi disponibilizado há menos de 3 horas. O nosso projeto pode prejudicar pela forma como ele está escrito, pela redação que ele está trazendo a esse país. Eu sei que muitos já discursaram de que as fake news elas teriam sido responsáveis por um resultado em nosso país. Não é verdade. O que mudou o resultado eleitoral em nosso país foi que os fatos vieram à tona e as redes sociais foram muito importantes para poder denunciar os desmandos e a corrupção no Brasil. Portanto, eu encerro pedindo aos senhores senadores, adiemos por alguns dias para que a sociedade se sinta atendida em todos os pontos por esse Senado, e não apenas por uma questão de nós vingarmos por alguns, levando as consequências a todos aqueles que usam da política de forma errada e das redes sociais. Meu muito obrigado aos senhores. Muito obrigado, senador Carlos Viana. Próximo senador inscrito para falar a favor do projeto é o senador Eduardo Braga. Senhor presidente, colegas senadores, colegas senadoras, presidente, eu quero dizer que nós do MDB temos um compromisso histórico com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa, um compromisso histórico com a democracia. Mas bem disse a senadora Simone Tebet,
Nós não estamos tratando aqui de liberdade de expressão. Se eu pegar aqui o meu celular, gravar um vídeo e postar, dando a minha opinião, seja sobre governantes, sobre parlamentar, sobre governadores, prefeitos, etc., eu não estou cometendo nenhuma fake news, porque eu serei amanhã responsabilizado. O grande problema é quando você tem o anonimato, quando você se esconde atrás de um escudo e que não é mais individual. Como bem disse o senador Alessandro, são verdadeiras máquinas de fake news. Ontem fizemos isso e disse a ele que a maioria da nossa bancada apoiava o relatório do nosso querido senador Ângelo Coronel. No entanto, eu quero aqui pedir permissão ao senador Ângelo Coronel, quero pedir permissão a todos os senadores, como eu, que quero votar a favor do combate à fake news, para fazer um apelo a Vossa Excelência. Tendo em vista que aqueles que se manifestaram contra, muitos deles disseram que votariam a favor se pudessem se debruçar sobre o relatório final apresentado pelo senador Ângelo Coronel, que ainda fará algumas correções quando da leitura do relatório. O próprio senador Fernando Bezerra acabou de dizer isso. Nós assistimos o senador Eduardo Gomes retirar um substitutivo porque parte do que ele propunha foi acatado pelo senador Ângelo Coronel. Mas ainda há alguns senadores que não participaram dessa negociação. Meu apelo, então, a Vossa Excelência, com toda a vênia dos nossos companheiros que estamos prontos e decididos a votar contra a fake news, a favor da liberdade de imprensa, de expressão, mas contra o crime da calúnia, da injúria, da difamação, é de que eu não vejo nenhum problema, senhor presidente, do Senado marcar para terça-feira que vem a votação definitiva do enfrentamento à fake news, para que todos possam ter conhecimento detalhado desta versão 5.0 da relatoria do senador Ângelo Coronel, e assim fazermos com sabedoria o reconhecimento do esforço e do trabalho que Ângelo Coronel e Alessandro Vieira fizeram para a construção de uma legislação que vai ainda à Câmara dos Deputados, vai ser debatida na Câmara dos Deputados e vai voltar daqui a 2 ou 3 meses para o Senado, porque seremos a Casa Revisora. Portanto, faço esse apelo a Vossa Excelência, pedindo escusas, perdão, desculpa aos nossos companheiros, mas depois de tudo que eu ouvi, acho que o sensato seríamos propor o adiamento para terça-feira. Obrigado, senador Eduardo Braga. Para falar contrário ao projeto, concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Presidente, inicialmente, eu quero uma legislação em relação a fake news. É inaceitável a atuação de quadrilhas digitais no Brasil. Eu quero. Nós precisamos disso. Então, por isso, presidente, que o início da minha fala é dizendo isso. É dizendo que tem uma preliminar aqui a ser analisada. Uma preliminar apresentada pelo senador Esperidião a mim, e que, senhor presidente, à luz do regimento, especificamente do artigo 279, parágrafo 4º, essa preliminar de apreciação hoje ou apreciação depois, no meu sentir, à luz do regimento, deveria ser analisada. Depois, senhor presidente, o apelo já são de diversos líderes. É impossível um relatório que foi dado entrada há 1 hora, com 79 páginas, nós nos debruçarmos. Eu quero reiterar aqui minha profunda admiração pelo senador Alessandro Vieira, um dos melhores, de nós, um dos melhores parlamentares da casa. O trabalho e esforço do senador Ângelo Coronel, relator da matéria. O senador Alessandro, inclusive, dizia para ele, 80% das matérias aqui colocadas, eu voto junto. Mas, nesse momento, sem ouvir sociedade, sem ouvir ninguém, colocarmos a fórceps, inclusive, no meu sentir, ferindo o regimento para apreciação, não é de bom tom, presidente. Não é de bom tom. Essa acabou de ser dito pelo senador Eduardo Braga. Já é a versão 5.0. E a 5.0 está 1 hora, 2 horas
há 1 ou 2 horas que foram protocoladas. O que todos os senadores querem e estão pedindo aqui é tempo para análise desse texto, para fazer os ajustes e podermos ainda ouvir. Veja, presidente, nós somos contrários a fake news. O senhor tem sido vítima disso. Agora, o senhor sabe que eu também. E tanto quanto o senhor. Agora, nós não podemos utilizar o Senado da República como instrumento da nossa vindicta privada, do nosso instrumento de vingança particular nosso. Essa legislação não vai ser para nós. Essa legislação vai ser para todos os brasileiros. E pode, presidente, se cometermos erros, porque é uma linha muito tênue entre liberdade de expressão, entre os princípios de neutralidade de rede e outros mais que tem na internet, e o uso criminoso das fake news. Se nós não tomarmos o cuidado necessário, isso que hoje estamos aprovando, e advirto a todos os colegas, a todos os companheiros, inclusive da oposição, isso que hoje estamos aprovando pode se voltar contra nós, no afã de tentar reagir, reagir às quadrilhas digitais que são montadas, nós podemos estar ferindo princípios muito sensíveis. Então, esse é o apelo, senhor presidente, que quero fazer. Nós não podemos, a título de coibir a desinformação, que é um crime, coibir alguns valores fundamentais do Estado democrático que estão no artigo 5º, como a liberdade individual. Tem a eleição agora? Tem. E já temos uma lei para isso, a 13.834, que torna crime a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. O Congresso aprovou, derrubando um veto do senhor presidente da República para a utilização agora na eleição. Já temos legislação. Então, tem a utilização indevida e criminosa? Tem a utilização indevida e criminosa. Mas vamos fazer, ouvindo quem 15 entende, segundos. se balizando na melhor legislação que tem no mundo em relação a isso, e aprovando algo que não é para o nosso benefício particular, mas no interesse de todos os brasileiros. E nós, o que estamos discutindo aqui, eu quero me somar aos demais, e aí todos, contra e a favor, acabaram convergindo para essa sugestão de ganharmos uma semana, como o líder Fernando Bezerra propôs, como o líder Eduardo Braga colocou, um a favor e um contra nessa nossa lista de amigos, que todos estamos a favor da mesma causa. Senadora Soraya, senadora Amin, conversei por telefone, que quer incorporar pontos do seu projeto, muito meritório e muito competente também. Senador líder do meu partido, Rogério Carvalho, e até mesmo o próprio relator, Ângelo Coronel, com quem também falei ao telefone. O senador Otto acabou de declarar também que falou que concordaria com isso. Então, na pior das hipóteses, presidente, ou por ofício ou por algum instrumento regimental, se não formos votar hoje, para não virar um fla-flu isso aqui, já que outros também já declinaram, inclusive partidos, PSDB, por exemplo, já declarou: eu vou contra, mas não vou contra porque eu não sou contra o projeto, eu vou contra porque vai votar hoje. Outros também fizeram isso, para não virar esse fla-flu e todos saíram perdendo, mesmo os que ganharem saíram perdendo, né, parodiando nossa presidente Dilma. Vamos, então, considerar essa possibilidade, um compromisso de votar terça-feira. Todos terão calma para analisar esse projeto, a opinião pública também, a sociedade civil vai terminar de comentar, criticar ou não, e votaremos. O projeto está fechado, não vai mudar mais. Vai transitar o fim de semana, segunda, terça, a gente votaria com calma e, com certeza, a sociedade brasileira vai ganhar um tremendo projeto para trabalhar para agora e para o futuro, para as eleições e para o resultado delas. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jean Paul. Queria primeiro, antes de tomar uma decisão sobre a sessão de hoje, dizer que, naturalmente, todos os senadores que tiveram a oportunidade de se manifestar, e o senador Jean Paul, agora na sua fala, fez uma ponderação muito honesta e muito sincera e verdadeira dos 20 oradores que tiveram a oportunidade de usar da palavra na nossa decisão no dia de hoje, de colocarmos a matéria em votação e dobrarmos o número de senadores inscritos
para falar favoravelmente ao projeto e contrários ao projeto. De fato, senador Jean Paul, Vossa Excelência, na sua fala, e lamentavelmente por um equívoco desta presidência, Vossa Excelência tinha sido retirado da lista de inscrição, mesmo tendo o direito de ter feito no início da ordem de inscrição, e que há tempo ainda consegui corrigir, esclarece ao Brasil, ao Senado Federal, nós estamos em 78 senadores participando da nossa sessão deliberativa do dia de hoje. A presidência informa aos senadores que está convocada a sessão deliberativa remota para terça-feira, dia 30 de junho, às 16 horas, tendo como item único da pauta a seguinte matéria: projeto de lei 2630 de 2020, relatado pelo senador Ângelo Coronel, institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O prazo de emendas está encerrado e o prazo de destaques está reaberto até às 16 horas do dia da sessão. Cumprida a finalidade desta sessão remota do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Bom, como vocês puderam ver, né, ele tentou de todas as formas manter essa lei da 2630 sem o pessoal ler o relatório, mas ele não conseguiu. Portanto, cabe a nós apertarmos o Senado para que ele tome as medidas que nós queremos, ou seja, medidas contra pessoas que estão descumprindo a Constituição. O Senado Federal, de certa forma, é o guardião da Constituição, porque eles fiscalizam o STF. Independente de qualquer coisa, se eles têm processo, se não têm processo, a gente tem que pressionar os senadores. Ou será que os senadores estão com medo do STF? É isso? Os senadores estão com medo do STF? O STF pode fazer o que quiser? E quando o STF começar a prender senadores, como é que vai ficar? Portanto, um senador já teve sua casa invadida. Daqui a pouco nós não podemos ter outros senadores e vamos ver o que eles vão fazer quando começar a bater a água no pescoço aqui, para não falar outra coisa, tá? Mas vamos lá. Grande abraço. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado por ter assistido o vídeo.